noite, galera. Estamos aqui para continuar aquela nossa parte de estudo de rendimento e potência elétrica que a gente já tinha começado na aula passada, bacaninha? Hoje a gente vai dar continuidade à parte de rendimento, de como é que a gente vai fazer essas situações dentro das questões, tá bom? A gente já passou daquela parte de trabalho, o que é um trabalho de uma força, já entendeu que o trabalho pode se apresentar de formas diferentes, assim como a energia também se apresenta de formas diferentes, e que trabalho é energia, energia é trabalho. Você não consegue, você não pode separar um do outro, bacana? Trabalho de uma força constante, você acha ali pela equação, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Trabalho de uma força variável, você vai ter uma diferença, né? Você vai achar pela área de um gráfico. Energias, lembrando das três, potencial gravitacional, que depende da altura, energia cinética, que vai depender da velocidade, e energia potencial elástica, que vai depender aí de uma mola deformada, né? São os três tipos de energia que somadas dão a energia mecânica, que é a energia associada ao movimento total de um corpo. Lembrando também da potência. A potência aí é a quantidade de joules por segundo que um determinado aparelho libera. Ou seja, o trabalho que ele realiza em um determinado intervalo de tempo. Quanto mais potente o cara for, menos tempo ele demora para realizar aquele trabalho. Exemplo, carro. Você estuda o carro ali, você tem esse carro vai de 0 a 100 em tantos segundos. E esse aqui vai de 0 a 100 em tantos outros segundos. Qual dos dois é mais potente? Bom, o carro que tiver menor tempo para chegar até os 100 km por hora vai ser o carro mais potente, né? Lâmpadas, quando você pega a potência de uma lâmpada, 60 watts, 30 watts, o que significa isso? 1 watt, em homenagem ao cientista, né? Watt, que ficou James Watt, que ficou conhecido aí pelas máquinas da Revolução Industrial, todo aquele processo, é quantidade de 1 joule por 1 segundo. Então, quantidade, quando eu falo de 60 watts, significa que aquela minha lâmpada libera 60 joules de energia luminosa em 1 segundo. A de 30 watts, 30 joules de energia luminosa em 1 segundo. Então, sempre ter essa propriedade aí de equidade entre potência e trabalho por tempo. Bacana? Daí a gente chegou no finalzinho da aula passada falando sobre rendimento. E rendimento vai ser justamente a quantidade de energia da potência útil dividido pela potência total de um corpo, né? A potência útil é a parte aproveitada. Você também tem a potência dissipada, que é a parte perdida. Não existe máquina ideal. Então, todo mundo dissipa um pouquinho da sua energia. Potência útil é a grande parte. Potência dissipada é uma parte menor, mas que continua existindo. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a essa parte de potência e rendimento de máquinas, até porque já já a gente chega nas nossas questões, e aí vamos seguir aqueles velhos roteirozinhos, né? Eu faço a minha questão, vocês tentam a de vocês, e a gente vai alternando até chegar nos gabaritos corretos. Bacaninha? Então, vamos para cima aqui, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Tá, na aula passada a gente terminou com a parte de rendimento geral, né? Se a gente começa com a parte do rendimento de uma máquina. O rendimento das máquinas térmicas mede sua eficiência energética. Então, rendimento para uma máquina térmica, que é isso? Toda máquina que usa quantidade de calor como sua fonte de energia. Exemplo, aquecedor, ar-condicionado, forno elétrico, forno de micro-ondas, forno geral, a gás. Então, todo tipo de máquina que vai conseguir esquentar o seu ambiente ou esfriar ele é considerado uma máquina térmica, tá bom? E ele vai servir para medir a sua eficiência energética, ou seja, a quantidade de energia liberada ao sistema, parte é aproveitada, parte não é, então ele tem uma eficiência, quanto é aproveitado, né? Ou seja, a porcentagem de energia que essas máquinas são capazes de aproveitar para realizar um trabalho que eu chamo de trabalho útil, justamente aquela parte de trabalho necessário para o meu sistema. Todas as máquinas térmicas operam de maneira semelhante. Recebem calor de uma fonte quente e rejeitam parte desse calor, dissipando para uma fonte fria. Então, toda máquina térmica depende de duas fontes, fonte quente, fonte fria. Bom, podemos calcular o rendimento de uma máquina térmica qualquer a partir da seguinte fórmula. Rendimento vai ser igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor. Então, o meu rendimento seria fonte quente menos fonte fria dividida pela fonte quente, né? Justamente porque o trabalho seria o quê? Meu trabalho, como ele falou, o trabalho seria fonte quente, QQ, menos fonte fria, QF.
quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isso aqui dividido pela quantidade geral. Então, o meu rendimento seria 1 menos quantidade de calor da fonte quente dividido por quantidade de calor da fonte fria. Então, sairia o meu rendimento da máquina, especialmente falando de máquinas térmicas, tá bom? E aí a gente chega nas nossas questões. A gente tinha falado que a gente vai começar a realizar a partir de agora. Então, vamos para aquele mesmo sistema antigo que a gente já faz, que eu vou fazer uma e vou dar um tempo para vocês tentarem a segunda, e assim sucessivamente, até que a gente chegue ao final das nossas 10 questõezinhas, né, dentro do nosso sistema aí. Então, vamos lá. O que a questão diz para a gente? Depois de anos investigando o funcionamento de nossas pernas, um grupo de cientistas construiu uma traquitana simples, mas extremamente sofisticada, que é capaz de diminuir o consumo da energia de caminhada em até 10%. Uma pessoa caminhando sem uma traquitana gasta 80 calorias. Esse aqui é o gasto geral do cara, a cada metro. Utilizando o equipamento, reduzindo 10% do seu consumo de energia, se eu reduzir 10% do consumo de energia, a gente chega no valor dessa conta, tá bom? Essa pessoa percorreu uma distância desão, com a velocidade de 7 km por hora, e gastou energia correspondente a um prato de feijoada, 504 quilocalorias. Os valores da distância desão e da potência D consumida são, respectivamente, iguais a... Então, você teria ali o valor gerado pelo meu sistema, né? Ele consumiu 80 calorias por metro andado, então ele teve um desconto de 10%. Vamos ao nosso outro slide para a gente poder ter mais espaço para fazer a conta. Ele teve 80 calorias menos 10% dessas 80 calorias. Bom, por quê? Porque a traquitana vai justamente tirar esse consumo aí. Então, qual seria o consumo geral usado? Zeros de cima com zeros de baixo, ficaria 80 menos 8, ou seja, 72 calorias que ele vai usar por metro andado. Só que o cara falou o seguinte, que ele usou toda a caloria proposta por um prato de feijoada. Então, a caloria total gerada pelo cara foi de 504 quilocalorias, ou seja, 504 mil calorias. Só que isso aqui, eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que dividir por 72, que seriam justamente as 72 calorias que ele gasta por metro. Bom, se eu tenho um total de 504 mil calorias e gasto 72 a cada metro, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter quanto? Vou ter 7 mil metros, ou seja, 7 quilômetros que eu vou conseguir andar usando aquele valor da feijoada como fonte energética. Logo daí, eu já posso tirar quem? Posso tirar a letra A, letra B e letra C, que seria o meu consumo geral. Então, eu teria aí aquele valor de 7 quilômetros que eu vou conseguir percorrer, tá bom? Tá. Além disso, eu quero descobrir a potência. Só que a potência vai ser igual a quanto? A nossa potência é igual à energia usada em um determinado intervalo de quê, gente? Determinado intervalo de tempo, né? Você vai ter uma energia gerada em um determinado... Ficou feio, deixa eu fazer de novo. Uma energia gerada em um determinado intervalo de tempo. Tá bom. Só que o cara falou o seguinte, qual foi o tempo que ele usou? Ele quer saber a potência do cara naquele sistema. Então, a cada 1 segundo, tá bom? Mas qual é a energia gerada, né, dentro daquele sistema? Bom, a energia gerada dentro daquele sistema seria as 504 quilocalorias que ele vai usar. Qual seria o valor da minha potência? Seria igual às 504 quilocalorias, ou seja, 504 mil calorias, dividido aí pelo valor, né, gerado pelo sistema. Qual seria o valor gerado pelo sistema? 3.600, né, segundos, ou seja, o valor gerado em 1 minuto. Porém, o que foi que aconteceu?
A gente tem que lembrar o seguinte, que uma caloria vale quanto? Vale 4 joules, bom? Vale 4 joules ali. Então, quem seria o valor da minha potência? Seria 504 mil calorias, só que eu tenho que levar para joules, né? Tenho que multiplicar isso aqui por 4 para que fique no valor exato, dividido por 3.600. Posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e aí eu vou ver que a minha potência gerada pelo sistema seria igual a quanto? 4 por 36, eu posso fazer essa divisão aqui logo, né? Que dá 1, que dá 9. Então, ficaria 5.040 dividido por 9. Né? Ficaria 5.040 dividido aí por 9, que daria um total de 560 watts de potência. Então, daí eu chego no nosso gabarito. Qual é o gabarito da gente? Letra E. É bem facinho. O cara vai conseguir caminhar 7 km com a potência de 560 watts, aquele valor de sistema. Bacana? Então, só lembrar de tirar a porcentagem do sistema antes de fazer a questão, e aí você acha o valor da quilometragem e o valor da potência exercida naquele sistema. Bom, próxima questão é de vocês. Fala o seguinte: o carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico, que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenge, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, que venceu o World Solar Challenge de 2009. Uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade acima de 100 km por hora. Considera uma região onde a insolação, ou seja, a energia solar por unidade daquele cara ali, vale 1.000 watts por metro quadrado. Então, o que é isso aqui? É o valor da insolação gerada no sistema. E o carro solar possui uma massa de 200 quilos. Então, aqui eu já tenho o valor de quê? De massa, né? 200 é de massa. E seja construído de forma do painel fotovoltaico. Em todo o seu topo tem uma área de 9 metros quadrados. Esse aqui seria o valor da área. Certo. E rendimento de 30%. Olha o valor do rendimento aqui. Desprezando as forças de resistência do ar e esse tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir uma velocidade de 30 km por hora, ou 108 km por hora, que é a mesma coisa de 30 metros por segundo. É um valor mais próximo de. E aí, 2 minutinhos para vocês tentarem resolver a questão.
Então, galera, ó, pegou uma questão como essa do carro, vai para potência, beleza? Potência gerada. Regra geral, potência vai ser igual a quem? Vai ser igual a energia que o cara tem em determinado intervalo de tempo, né? Seria aquela equação que a gente já tem como valor geral. Como ele quer tempo, então eu posso isolar o meu tempo. A minha variação de tempo seria igual a energia dividido pela potência do cara. Só que como eu falei para você, a energia ela se transforma de várias formas. Então ela se apresenta para você de várias formas. Eu quero a energia de um carro que foi muito veloz. Então eu estou falando de um carro que tem uma velocidade considerável. Qual é a energia que vem da velocidade, gente? Qual é a energia que possui uma determinada velocidade? Bom, a energia que dá origem à velocidade é a minha energia cinética. Então, qual é a equação da energia cinética, galera? Seria massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 dividido pela potência gerada. Bacana. Então, qual seria o valor do meu tempo gerado? Conserva a primeira, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre o valor da potência. Então, quem seria o meu valor do tempo? mv quadrado sobre 2 potências, tá bom? Beleza, então meu tempo seria igual. Massa que o cara chegou, 200. Velocidade que o cara teve, 30 metros por segundo, 30 ao quadrado. Dividido por 2 vezes a potência. Só que a potência, gente, vai ser uma coisa especial. Por quê? Porque ele falou que você tem um determinado rendimento, tá bom? Esse rendimento é diferente. O rendimento do cara foi de 30%. Então ele só teve 30% de 1000. Ele não teve aquele valor total gerado, tá bom? Ele só teve 30% desse valor de 1000 aí, que seria aplicado ao sistema. Então, qual seria o valor daquele cara ali? Ah, mas cuidado. A questão falou que o cara tem uma área de 9 metros quadrados. E cada área tem 1000, né? Cada área tem 1000 watts por metro quadrado. Então, é 30% do total. Deixa eu até corrigir aqui. É 30% desse total. Então, o total seria 1000, só que cada uma vale quanto? 1 metro quadrado. Então, eu tenho 9 placas, 9 metros quadrados. Então, eu tenho seria esse valor. Quem é que eu posso simplificar na minha equação? Posso tirar os zeros. 1, 2, 1, 2, zeros de cima, com 2 zeros de baixo. Então, qual seria o meu rendimento? Seria 30 vezes 10 vezes 9, que daria um total de rendimento igual a 2.700, tá bom? Esse aqui seria o nosso valor de rendimento. E é esse valor que eu aplico aonde? Aqui, ó, na minha potência. Eu pego esse valor e jogo aqui, que seria justamente aqueles 2.700 que está lá. Então, quem seria a minha variação de tempo? Seria 200 por 2, que dá 1, que dá 100. 30 ao quadrado, 900. Isso aqui todo mundo dividido por 2.700. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, a minha variação de tempo seria igual a 900 dividido por 27, que daria alguma coisa bem próximo de 33 segundos. Então, nosso gabarito valeria quanto aí? Nosso gabarito vai valer 33 segundos aí. Bacana? Tem resposta? Tem, lá embaixo, olha lá. Nossa letra D. Jan é bem facinho. Bom, nossa questãozinha 2 aí. Tranquila, sem muita preocupação. Só lembrar a pegadinha da questão, que é justamente a área do gráfico, né? É uma área maior, que seria justamente aquela área gerada ali pelas 9 metros quadrados. Terceira questão, minha questão, próxima de vocês. Terceira fala o seguinte: um homem comeu uma refeição e totalizou 600 quilocalorias. Esse aqui é o valor da energia do cara. Ao se exercitar, o indivíduo só conseguiu queimar a energia adquirida com a refeição depois de 6 horas. Olha o tempo aqui, ó, de atividade, que é isso? ΔT. Determine a potência em watts aproximada
desenvolvida pelo homem, sendo que ele falou que 1 caloria vale 4 joules e 1 hora vale 3.600 segundos. Olha como ele foi legal contigo. Ele já te deu as transformações para que você não perca muito tempo trabalhando com elas. Então, vamos lá. Qual seria a minha potência? Potência seria igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. Então, quem seria a minha potência? Minha potência seria igual. Energia gerada seria 600 quilocalorias, ou seja, 600.000 calorias vezes o valor de 4 joules, né? Cada energia, cada um vai valer 4 joules. Dividido pelo tempo. Quem seria o meu tempo aí? O meu tempo seriam 3.600 segundos, só que ele passou 6 horas se exercitando. Então, esse aqui vezes 6. Quem é que eu posso simplificar? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, quem seria a minha potência? 6 vezes 4 dá 24. 3 zeros. 24.000 joules. Dividido pelo intervalo de tempo. 36 vezes 6, 36 vezes 5 daria ali 180, né? Vezes 6, que seria nosso ponto, 216, que seria aquele valor ali gerado no sistema. Então, tá aí a minha potência, 216 segundos. Logo, quem seria a minha potência? Minha potência daria 11, né? 111. 111,11 watts. Então, seria aqui a minha potência. Aproximadamente quanto? Aproximadamente 112. O gabarito seria letra E. Vale aí um total de 112 watts. Tá bom? A potência valeria aproximadamente 112 watts. Pronto. Terceira questão feita também. Vamos para a quarta. Um objeto é empurrado por uma força de intensidade 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade do objeto durante a atuação da força é 2 metros por segundo, determine a potência média desenvolvida. E aí, ó, você tem que lembrar que a potência é igual ao trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Daí você consegue achar o valor da potência gerada pelo sistema, tá bom? Muito cuidado com as unidades e com a equação que você vai usar, tá bom? Aqui é uma força constante, tudo. Lembra daquela primeira definição, tá bom? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
de tempo que ele quer ser analisado. O que é que a gente tem que levar em consideração? Em especial, essa razão bem aqui. Porque o que é deslocamento dividido pelo tempo? Isso aqui nada mais, nada menos que velocidade. Bom, isso aqui é o valor da velocidade. Então, quem seria a minha potência? Minha potência vai ser igual força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então, esse aqui seria o valor da potência ao sistema. Tá bom? Justamente por causa dessa razão. Pronto, agora ficou fácil. Quem será a minha potência? Quanto é a minha força? 100 newtons. Quanto é a minha velocidade? 2 metros por segundo. Vezes o cosseno de 60 graus. Então, ficaria minha potência 100 vezes 2, 200. Cosseno de 60, 1 meio. 200 dividido por 2, que dá 1, que dá quanto? 100. Então, qual seria o valor da minha potência? Minha potência daria um valor de 100 watts. Bom, 100 watts de valor aí. Logo, nosso gabarito seria qual? Nosso gabarito seria a letra B, de bem fácil. Bom, quinta questãozinha, olha aí. Numa pista de prova de automóvel de massa 1,5 vezes 10 elevado a 3 quilos, aqui, opa, tá de vermelho, fica melhor para a gente diferenciar os dados. Isso aqui é massa. É acelerado uniformemente a partir do repouso e adquire uma velocidade de 144 km por hora. Velocidade final. Em 10 segundos. Isso aqui seria quem? Seria o nosso tempo. Nossa variação de tempo aí. Considerando que 1 HP vale 750 watts, a potência média desenvolvida pelo automóvel nesse percurso em HP foi de aproximadamente, vamos lá, de novo, potência é igual ao trabalho realizado por um determinado intervalo de tempo. Ok? Então, o que seria a minha potência? Minha potência é igual. Qual o valor do meu trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Só que quem é a força realizada pelo cara? Bom, ele está falando sobre a aceleração que aquele cara teve. Então, seria massa vezes a aceleração do cara dentro daquele sistema. Isso aí dividido justamente por aquele intervalo de tempo que ele vai demorar para exercer esse fator aí. Então, quem seria o valor da minha potência gerada? Bom, a minha potência vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3 vezes o valor da aceleração. Quem é a minha aceleração? Olha o sistema gerado aí naquela aceleração. 144 km por hora. Só que a gente não está falando, gente, do sistema internacional. Quando eu boto 144 km por hora, eu não estou no sistema internacional. Tenho que levar para quanto? Para metros por segundo. Por isso, eu divido por 3,6. E aí, então, eu divido todo mundo pelo tempo, que valeria 10, que seria a potência realizada pelo aquele cara ali, né, para se deslocar. Então, quem seria a minha potência aqui dentro do sistema? Seria 1,5 vezes 10 elevado a 3, 1.500, né? 144 dividido por 3,6, dá quanto? Dá 40. Isso aqui dividido por 10. 0 morre com 0. Então, quem seria a minha potência? Minha potência seria de 1.500 vezes 4, né? 1.500 aí, vezes 4 o valor de HP. Então, seria 6.000, né? 6.000 HPs. Dentro daquele valor ali. Só que ele falou na nossa questão que 1 HP... Opa, desculpa, errei bem aqui. A nossa passagem, né? Foi. Aqui vale 15.000. Então, aqui vale 60.000. E ele falou que o nosso HP vale aproximadamente 750. Então, quando eu divido isso aqui, ó, 0 morre com 0, eu vou ter um valor de quanto? Eu vou ter um valor de 80, né? 80 HPs dentro daquele meu sistema ali. Então, teria o valor de 80 cavalos, 80 horsepowers, né? 80, por isso que HP seria justamente o
poder de um cavalo, a força realizada por um cavalo. Já ouviu isso várias vezes em algumas nomenclaturas, principalmente programas de TV, né? Quando você vê um programa de um carro, tal carro tem tantos cavalos de potência. É justamente que vem daí essa variação, horsepower, tá bom? O HP. Sexta questão, fala o seguinte. A potência disponível em uma queda d'água é de 80 kW. Qual é a potência útil que pode ser obtida dessa queda d'água se nela for utilizada uma máquina hidráulica de rendimento igual a 50%? Bom, e aí? Qual gabarito vocês marcariam? Lembrando que eu estou falando que o rendimento é igual. Olha a equação aqui. O rendimento seria igual potência útil sobre a potência total. A gente falou disso na aula passada, né? Lembra dela aí. Ele te deu quem? Ele te deu a potência disponível, que seria 80 kW. Essa potência é a útil ou é a total? Ele te deu 50%. Rendimento gerado aí pela máquina, rendimento gerado pela queda d'água. Mas já dei dica demais. E aí? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Qual gabarito vocês marcariam? Então, galerinha, quando você pega essa parte da potência disponível, você tem que entender o seguinte, que o rendimento dele vai ser justamente em relação àquela potência aplicada. O rendimento do cara é de 50%. Tá, eu quero saber o quanto vai ser útil, né, nessa queda d'água. Então, seria uma potência útil ao sistema. Só que foi fornecido para ele um valor de 800 kW. Então, seria a potência total que o cara pode aproveitar. Olha, eu vou te dar uma dica quando você fala a questão assim. Se o produto for constante de um lado, ele vai ser constante do outro. Por exemplo, de 100 para 800, eu vou multiplicar por 8. Então, de 50 para a potência útil, eu também vou multiplicar por 8. Logo, a minha potência útil seria igual a quanto? Seria igual a 50 vezes 8, que daria um total de 400. Ó, beleza. A ideia eu peguei, Matheus. Mas eu não gostei dessa parte que tu faz, sendo essa questão mais um pouco de lógica. Faz pelo produto que a gente já sabe fazer mesmo. Faz aquela regra de 3. Tá bom, não tem problema. Se for por aqui, 50 sobre 100, vamos ver como dá o meu resultado. É igual a potência útil
sobre 800. Produto do meio é igual ao produto de quem? Dos extremos. Então, teria essa relação, produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, 100 potências úteis seriam igual a 50 vezes 800. Quem é que eu posso cortar? Posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, quem seria a minha potência? A minha potência é igual a 5 vezes 8, 40. E adiciona-se o outro zero que está faltando de lá. Então, a minha potência seria de 400 watts, tá bom? Então, nosso gabarito seria letra E. Nosso pequeno gabarito aí. 7ª questão, vamos lá. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo. Olha aqui, velocidade de 30 metros por segundo. Velocidade constante do cidadão. É exercida uma força de 1000 newtons. Então, você tem aqui uma força F que atua aquele sistema. Ok. Sabendo que seu rendimento é de 20%, então o que é que eu tenho aqui? Tem um rendimento geral de 20%. Determine aproximadamente a potência consumida por esse motor em horsepowers, valor gerados ali. Certo? Então, eu estou aplicando uma força nele de 1000 newtons, né? Um valor ali de 1000 newtons. Essa minha força gerada teria um valor de 1000 newtons. Só que essa força é justamente a força que vai exercer uma potência naquele motor. Então, a minha velocidade é de quanto? De 30 metros por segundo. Beleza. Então, como é que eu calculo a potência? A minha potência é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Só que aqui nessa situação, o ângulo feito entre o deslocamento e a força aplicada do cara é 0 graus. Se é 0 graus, isso aqui vale quanto? Vale 1. Então, quem seria a minha potência? A minha potência seria igual a força, que vale 1000, vezes a velocidade, que vale 30. Então, a minha potência daria quanto? 30.000, bom, joules, ou desculpa, watts. 30.000 watts gerados aí naquele sistema. Só que ele falou que o cara tem um rendimento de 20%. Então, você cai para o rendimento. Rendimento é igual a potência útil sobre a potência total gerada naquele sistema. Então, ele quer saber em HPs o valor desse cara aí, né? O valor dessa situação. Só que ele falou o seguinte, que você tem que 1 HP vale 746 watts. Então, 30.000 watts, quando eu dividir, vai dar um total de quanto? De mais ou menos 400 HPs, né? Seria valoriza aproximadamente, rendimento lá, 20% daquela minha potência útil. Quero saber a potência útil gerada pela potência do cara, 30.000. Produto meio é igual ao produto extremos. 100 potências vão ser iguais a 30.000 vezes o valor de 20. Seria aquele valor gerado ali numa situação onde você tem esse rendimento. O que é que eu posso cortar? Posso cortar 2 zeros da esquerda com 2 zeros da direita. Então, a minha potência útil ao sistema seria igual a quanto? Seria igual a 3 vezes 2, 6. 6.000, né, watts de potência útil. Quando eu transformo para HP, eu pego esse valor, divido pelo aquele valor aproximado de 746, que daria um valor próximo a 200 HPs de força, né? Seria ali nosso gabarito, tendo resposta como letra D. Bacana? Então, vamos ver se a gente consegue dar a ideia aqui da última questãozinha, para que vocês possam levar para casa aí como tarefinha. Fala o seguinte: os dragsters são veículos que, acelerados uniformemente, chegam a atingir uma velocidade de 360 km por hora, ou seja, 100 metros por segundo.
em pistas planas e retas de 400 metros. Esse aqui é o nosso ΔS, nosso comprimento. Um drag state de 600 kg, seja uma massa aqui, que atinge a marca, desenvolverá uma potência média em cavalos vapor de aproximadamente. Então, o que você vai fazer? Potência é igual ao trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Então, a minha potência seria força vezes o deslocamento sobre o tempo. Então, seria massa vezes a aceleração vezes o deslocamento sobre o intervalo de tempo daquele cara. Daí você acha a aceleração do sistema, põe lá e acha o valor do tempo, né? Então aí ele vai querer saber a quantidade de cavalos vapor. Então a minha potência gerada é igual a X, que é o que você vai descobrir, e eu tenho que a minha potência total, 735 watts, vão valer 1 cavalo vapor. Quantos cavalos vapor, que vai ser esse valor de Y, vão ser descobertos naquele sistema? Produto do meio é igual ao produto dos extremos, e você acha o valor gerado ali. Bacaninha? Então vai ficar de tarefa de casa para vocês aí, questão 8, 9 e 10, tá bom? Porque a gente não vai dar tempo de terminar essa partezinha final aqui, bom? Galerinha, foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite, tá bom? Queria agradecer a audiência, a paciência. A gente passou por potência, certo? Potência de uma força constante, potência de uma força variável, energias, potencial gravitacional, cinética, potencial elástica, tá bom? Quando é que a gente calcula a potência e as unidades que diferem elas? Horsepower, HP, cavalo-vapor, que é a CV, e o watt, que é o que a gente usa aí no sistema internacional. Bom, sempre lembrar aí de relacionar direito aquela parte. Também falamos sobre rendimento, que seria a razão entre a potência útil e a potência total. Lembrando que não existe máquina ideal, então sempre tem dissipação de energia. Bom? E o valor desse meu rendimento é sempre em porcentagem. A máquina vai perder uma porcentagem daquela energia. Caninha? Então, uma excelente semana para vocês. Sexta-feira a gente volta com mais essa parte de física mecânica. Cana? Até a próxima aula, galera. Tchau!